Olá, pessoal. Somos o grupo Devs Bolados e vamos apresentar o tema Lógica na Programação. Meu nome é Gabriel Araújo Guimarães Trois e eu estou aqui com meus colegas Juan e Fabrício. Olá, meu nome é Juan César Betônico de Carvalho e a lógica é essencial para a programação e o funcionamento dos computadores. Vamos explorar desde os conceitos básicos até as aplicações reais. Olá, meu nome é Fabrício Washington da Silva Lima. Nosso objetivo aqui é mostrar como a lógica ajuda no desenvolvimento de algoritmos, tomada de decisões e sistemas inteligentes. Vamos começar. O que é a lógica? Lógica é a ciência do raciocínio correto. Ela nos ajuda a organizar o pensamento para resolver problemas de forma eficiente. Por exemplo, no dia a dia, tomamos decisões lógicas o tempo todo. Se estiver chovendo, pegamos um guarda-chuva. Isso é uma estrutura lógica. Se estiver chovendo, condição, então pegamos o guarda-chuva. Ação. Por gentileza, passe o slide. Slide 3. Importância da lógica na programação. A lógica é fundamental para os programas funcionarem corretamente. Ela permite criar algoritmos eficientes, prever cenários e automatizar decisões. Por exemplo, um aplicativo bancário verifica se a senha do usuário está correta, antes mesmo de liberar o acesso. Esse processo segue uma estrutura lógica. Falar sobre o que é a lógica booleana. É diferente da lógica do dia a dia. Ela funciona com apenas dois valores, o verdadeiro, que equivale a 1, e o falso, que equivale a 0. Essa lógica é a base da computação, sendo usada para tomada de decisões e processamento de dados. Ela é fundamental para a criação de algoritmos eficientes e para o funcionamento dos circuitos digitais que compõem o próprio computador. Sem a lógica booleana, não seria possível construir sistemas inteligentes que realizam operações matemáticas e processam informações de forma automatizada. Pode passar para outro slide. Pode passar outro slide. Vou falar sobre o George Boole e sua contribuição. Ele foi um matemático britânico que criou a álgebra booleana no século XIX. Desenvolveu regras matemáticas para trabalhar com verdadeiro e falso, que hoje são aplicações da computação. Graças ao seu trabalho, os computadores podem processar informações e executar operações lógicas rapidamente. E pode passar o slide. Vou falar sobre a lógica booleana na computação em si. A lógica booleana é usada em diversos sistemas computacionais. Por exemplo, os mecanismos de buscas do Google usam operadores booleanos como o AND, o OR e o NOT para filtrar os seus resultados. Além disso, os circuitos eletrônicos dos computadores são projetados com base na lógica booleana, permitindo que eles realizem operações matemáticas e armazenem os dados. Outro exemplo prático está nos bancos de dados, onde consultas avançadas utilizam operadores booleanos, no caso, para refinar pesquisas e encontrar informações específicas rapidamente. Como a lógica é usada na computação? A lógica é aplicada na computação para criar algoritmos que resolvem problemas, controlar o fluxo de execução de programas, tomar decisões em tempo real. A lógica ela é o que permite o computador que siga um conjunto de regras e execute ações de maneira organizada. Ela está presente em softwares, jogos, sistemas bancários, sistemas RP. É praticamente a tecnologia que usamos no dia a dia. Estruturas condicionais. As estruturas condicionais permitem que um programa tome decisões. Ou seja, ela basicamente define uma execução. Por exemplo, se idade for maior ou igual a 18, ela vai exibir pode dirigir. Ou seja, é um executor verdadeiro, então vai ser exibido pode dirigir. Se não, ele vai exibir não pode dirigir. Basicamente isso. Por exemplo, em um sistema de trânsito, o semáforo estiver vermelho, os carros devem parar, mas se estiver verde, eles podem seguir. Em programação, isso é representado por comandos if e else, que dizem ao computador o que fazer dependendo da situação. Ou seja, basicamente o mesmo exemplo da idade é o código abaixo, que está em JavaScript, que é um if e um else, e a condição é a idade. A idade é uma variável, e se ela for maior ou igual a 18, ela vai exibir um console log pode exibir.
que é basicamente um texto exibido no console. E se for falsa, vai ser exibido não pode dirigir. Estrutura de repetição. Os loops permitem repetir ações várias vezes, ou seja, não preciso ficar colocando vários if, else. Então, foi surgido isso basicamente para melhorar a questão da legibilidade do código e também ser mais fácil, né, de aplicar. Uma das principais questão do loop seria o código limpo, né? Então é a principal característica dele. Por exemplo, um programa pode exibir números de 1 a 10 automaticamente, sem que o programador precise escrever 10 comandos separados. Então isso facilita muito na legibilidade e também na questão do programador entender o código na hora ali, né? E também na execução. Então o código fica melhor, né, na hora de ser executado. Não fica lento, então melhora a execução. Tomada de decisões nos programas. A lógica define como um software se comporta. A lógica também define como os sistemas se comportam em diferentes cenários. Por exemplo, em uma loja online, antes de aprovar uma compra, o sistema verifica se há estoque disponível. Se houver estoque, a venda é realizada. Caso contrário, o usuário recebe uma mensagem dizendo que o produto está esgotado. Isso por trás do código, isso por trás do sistema é o código, que é basicamente o if else, que é a condição que geralmente colocam, né, para exibir esse erro. Então, se o estoque for menor que zero, ele vai exibir produto esgotado. Se for maior, ele vai exibir produto disponível, que é basicamente o que está aqui no exemplo de if else. E ali em cima é basicamente a didática, né? Para quem está aprendendo, assim, é mais fácil de entender do que colocar só o if else ali como se fosse já na programação. E é só uma forma didática de representar. Então, em aplicativos e-commerce geralmente acontece isso. Sistemas RP, enfim. É geralmente essa condição assim que colocam. Vou passar agora a palavra para o Gabriel. Slide 11. Onde a lógica é utilizada? A lógica está presente em diversas áreas, como inteligência artificial, banco de dados, cibersegurança ou segurança digital e jogos digitais. Sem a lógica, não seria possível programar sistemas como esse, que tomam decisões inteligentes. Pode passar o próximo slide. Filtros de spam. Os filtros de spam dos e-mails usam lógica para decidir quais mensagens são indesejadas. Se o e-mail contém palavras como programação grátis e vem de um remetente desconhecido, ele pode ser automaticamente classificado como spam. Motores de busca. Próximo slide. Os motores de busca, como o Google, usam algoritmos lógicos para encontrar os melhores resultados. Se você pesquisar por melhores pizzarias perto de mim, o Google usa de artifícios como sua localização, palavras-chave, fatores determinísticos para exibir as opções mais relevantes. Além disso, esses algoritmos analisam o comportamento dos usuários para aprimorar os resultados, garantindo respostas mais precisas ao longo do tempo. Ou seja, isso ajuda o aplicativo justamente na fluidez. Você fica dentro do aplicativo, você fica imerso nele, o que faz com que concomitantemente você fique mais tempo nele. Pode passar o slide. Sistema de recomendação: Netflix e YouTube. Plataformas como Netflix e YouTube utilizam lógica para recomendar conteúdos. Se você assiste a muitos filmes de ação, o algoritmo aprende esse padrão e sugere outros filmes do mesmo gênero. Isso acontece porque os sistemas analisam seu histórico de visualização e comparam com o de outros usuários, para oferecer sugestões mais personalizadas. Pode passar o próximo slide. Contribuição para IA e ciência de dados. A lógica também é essencial para a inteligência artificial e ciência de dados. Os sistemas de IA analisam grandes volumes de informações e tomam decisões baseadas em padrões lógicos, como reconhecer rostos e fotos ou prever tendências do mercado. Sem a lógica, os modelos de IA conseguiriam aprender e se adaptar a novos dados, tornando impossível o avanço da tecnologia em áreas como saúde, finanças
e automação, o que seria um óbice para a nossa sociedade, dificultando o avanço da população humana. Então, aqui eu vou fazer um resumo das principais conceitos que a gente abordou na nossa apresentação. Então, recapitulando, vimos como a lógica é essencial na programação, desde a lógica booleana até suas aplicações em sistemas reais. E com isso a gente pode ver que, sem a lógica, os computadores não conseguem tomar decisões e executar ações de forma eficiente. Os conceitos apresentados aqui são usados diariamente em áreas como inteligência artificial, segurança digital, análise de dados e desenvolvimento de aplicativos no geral. Então, a compreensão da lógica na programação é essencial para qualquer desenvolvedor, pois ela impacta diretamente a eficiência e a funcionalidade dos sistemas que criamos. Pode passar? Então, aqui eu venho agradecer a todos pela atenção. Esperamos que tenham entendido a importância da lógica na programação e na computação, né? E se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar para o nosso grupo. Muito obrigado.